Hum. Olá, olá! Estamos aqui para mais um Por Dentro de Nós. Aqui nós falamos sobre cuidado, ciência e essência feminina. Sejam bem-vindos. Hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, Juliana Moura. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, é sempre um prazer falar sobre esse tipo de assunto, ainda mais aqui contigo, dividir essa mesa com você nesse tempinho. Muito bom, muito obrigada pelo convite. Muito bem, você é muito bem-vinda mesmo. É uma alegria ter você por aqui. E a Juliana, ela é farmacêutica. Nós já gravamos esse podcast uma vez, mas tivemos um problema técnico que acabamos perdendo. Então é muito engraçado falar de novo, porque não vamos falar nada igual. Ju, eu queria começar perguntando para você como uma farmacêutica atua na saúde feminina. Nossa, a farmacêutica pode atuar de várias formas, né? Então, assim, o espectro de atuação do farmacêutico hoje é muito extenso. Eu optei por ir para a área da indústria farmacêutica e depois acabei migrando para a parte de cosméticos, né? Então, farmacêutico é a profissão que realmente está ali apoiando o médico com medicamento, com cosmético, com análises clínicas, então realmente é muito amplo. Eu optei por essa área, então na minha trajetória profissional, eu trabalhei em empresas que prestavam serviço para as indústrias farmacêuticas, então trabalhei com pesquisa clínica para avaliação de eficácia e segurança de medicamentos, biodisponibilidade de medicamentos ali no âmbito de medicamento genérico, similar. Então, fui gerente de projetos, fui gerente comercial também. Então, essa parte da parte técnica com a parte de gestão, com essa liberdade de empreender, eu acho que vem muito daí. E depois disso eu acabei migrando para cosméticos, então trabalhei aí com indústrias de cosméticos, com cosméticos e novas formulações, sempre com formulações inovadoras. Então esse universo feminino, eu acho que me ativou muito mais quando eu comecei a trabalhar com cosmético, apesar de, obviamente, ter cosmético para homem também, mas eu acabei sempre, na minha área de atuação, trabalhando com cosmético para as mulheres, né? Um foco mais em skin e sun care. Então, acabei migrando para aí. É muito legal, assim, eu gosto muito de discutir sobre isso das profissões também, né? Porque é um drama desde sempre. Quando nós estamos mais novas, nós temos que escolher, né? Como vamos trabalhar, que vamos, né, um curso superior. E depois, nós podemos sempre mudar de área de atuação ou mudar de profissão em si. E as mulheres hoje têm feito muito isso, de transicionar entre as carreiras, né? Talvez para facilitar o cuidado da casa, o cuidado da família, do marido, que graças a Deus tem crescido muito, né? Esse retorno às nossas origens, da nossa feminilidade, porque é muito importante que nós nos sintamos úteis, que nós possamos servir à população em geral, mas a nossa função primordial, ela deve ser em casa, né? E é interessante porque nada mais gratificante do que o que a gente tem em casa. Eu tenho certeza que eu faço muita diferença na vida das pessoas que me procuram profissionalmente. Eu sou muito feliz, extremamente grata por isso. Mas eu tenho certeza que a pessoa que mais vai sentir a minha falta quando eu me for, não serão elas, serão as pessoas da minha família, né? Do convívio mais próximo. Então é muito legal a gente poder viabilizar isso. A ginecologia também é uma especialidade que eu acho que me traz muitas possibilidades. Quando eu defini que eu faria ginecologia, né, depois de todas as tentativas de não fazer ginecologia, porque é uma profissão que acaba sendo um pouco desgastante por causa da questão da obstetrícia e tudo, essa liberdade me chamou muito a atenção. E hoje eu trabalho em uma área da ginecologia que nem existia antes. Então é muito legal a gente poder, né, chamar a atenção para essa versatilidade do que nós podemos fazer profissionalmente. Então, parabéns, Ju. É muito bom. A gente eu acho que está muito ligada à essência feminina, essa versatilidade, né? E quando a gente pensa, eu falo assim que eu hoje, né, com a maturidade, hoje a gente olha para trás, esse autoconhecimento que a gente vem
amadurecendo e tal, eu falo assim que eu tenho uma alma livre. Eu acho que essa questão de liberdade É fundamental. ela é fundamental para mim, né? Então, em vários momentos na minha carreira, eu optei por dar um passo atrás profissionalmente, às vezes até ganhar um pouco menos, né, em termos de recurso financeiro, mas para mim essa liberdade ela sempre falava mais alto. Então, e aí depois com a maternidade, isso realmente ficou, meu Deus, eu quero realmente, por que não, né? Por que não tá ali? Não é uma questão de equilíbrio, eu não acredito muito nessa questão de equilíbrio, sabe? Assim, tem hora que você vai pender para um lado, hora você vai pender para o outro, faz o que tem que ser feito. Eu sou muito assim, hoje o que tem que ser feito? Mas isso é um equilíbrio, né? Um equilíbrio dinâmico. Exato, mas é um equilíbrio consciente, vai. Eu acho que é mais por aí. Mas eu tinha essa inquietação dessa liberdade, dessa flexibilidade. Eu acho que é bem essas duas palavras, dessa questão da flexibilidade. E o empreender veio muito com a maternidade, para poder conciliar essas duas coisas, né? Por que não? Por que não a gente ser mãe, ser dona de casa, cuidar? Isso é algo que é muito complexo, não é nada fácil, não tô aqui romantizando nada, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir, mas isso foi a escolha que eu fiz para mim, assim, eu segui, eu acho que para mim funciona muito bem desse jeito. Sim, é um preço, né? Só não é fácil. O preço que se paga pela liberdade é esse, né? Às vezes as pessoas falam, mas para você é fácil, porque você tem liberdade de ir lá buscar o seu filho ou ir numa reunião, alguma coisa assim. Eu sei o preço que eu pago por isso, né? Então, assim, nós precisamos ter essa consciência e fazer nossas escolhas. Então, às vezes a pessoa quer pagar um preço específico por alguma coisa, ok. Se não quiser, também ok, né? Então fica... Cada um entende, Cada um sabe o que consegue pagar, né? Então é a questão de ter essa consciência mesmo. Muito legal. Ju, e em relação, assim, às mulheres, o que você acha que nós podemos agregar? Porque a pele, né, que é a parte que você mais se dedicou aí, é o nosso maior órgão do corpo, né? Então, como você acha que nós podemos ajudar as mulheres de uma forma mais cuidadosa, né? Nesse processo de menopausa, de envelhecimento, que dicas você daria? A gente tem que entender que apesar de ser tudo pele, cada área tem a sua particularidade, né? Então, uma pele ao redor do olho, ela é diferente de uma pele ali da bochecha, que é diferente de uma pele corporal, que é diferente de uma pele do cotovelo, que é diferente de uma pele ali do pé. Então, a gente primeiro tem que entender que tem essas necessidades a depender da localização ali que a gente vai cuidar. Então, esse é um primeiro ponto. Junto com isso, a gente também tem algumas mudanças que vão acontecendo com a idade. Então, uma pele de uma criança é totalmente diferente de uma pele de um jovem adulto, que é diferente de uma pele de uma senhora de 60 anos. E eu não estou aqui falando só de uma questão de rugas, né? A gente tem que entender que é uma questão de fisiologia. Então, é uma pele que já tem um metabolismo, já falando de uma pele, né? Principalmente a gente fala 40 mais, a gente crava ali uma data para ficar mais didático. Que é quando começa a gente a sofrer um pouco mais com as quedas hormonais. Então, essa pele, ela começa também a sentir, não só por uma questão de ruga, mas por questão de fisiologia mesmo, né? Então, é uma pele que merece um cuidado especial. E a gente vê que a indústria da beleza, de uma forma geral, acaba que insiste ainda. A gente começa a notar agora alguns indícios, mas ainda assim a gente ainda vê uma insistência na busca da juventude eterna. E a gente vê que tem muitas necessidades reais e específicas dessa mulher que não são atendidas, né? Então, isso é importante de se considerar. E para a gente falar uma questão de dicas, eu sou muito... O meu entendimento é muito do básico bem feito, assim. Eu acho que não tem necessidade de 1 milhão de passos, 10 passos, até porque ninguém tem tempo para isso, ninguém tem disposição e energia para isso também, muitas vezes nem dinheiro para isso também. Sim, e são muitas demandas, né? São muitas demandas, né? É o olho, é a boca, é a pele do corpo, é a região íntima, são muitas tarefas. Eu sempre tento também diminuir as tarefas, né? Quando a pessoa chega até mim, eu falo, olha, eu vou tentar concentrar os seus cuidados
dados no mínimo de passos possível para que você tenha um bom resultado. Eu falo muito assim que a beleza ela é consequência da saúde da pele. Nossa, isso aí para Então, mim é meu mote. É isso. Então, quanto mais qualidade de pele você tiver, menos maquiagem às vezes você vai precisar. Sim. Então, uma pele bem cuidada, ela é extremamente bonita, mesmo com rugas, né? Por que não? Hoje a gente vê tantas mulheres aí, 60 mais, 70 mais, que estão lindíssimas, sim, mesmo com rugas. Mas é interessante salientar que quando nós temos uma pele bem cuidada, ela tem menos rugas, né? Sim, sim. Eu sempre falo isso em relação à região íntima, porque quando eu falo que eu trabalho com estética íntima, muita gente já olha com maus olhos, né? Já torce o nariz e fala, mas você acha importante ter uma estética íntima? Você tá buscando a beleza eterna da região íntima? Eu falo, não. O que eu acho fundamental é a funcionalidade. A estética, ela é uma consequência da qualidade do tecido. E não só a pele, né? Do tecido como um todo. Então, tem que ficar claro para todo mundo que o envelhecer, ele vai desestruturar o tecido, ele vai desidratar o tecido. Isso faz um tecido mais fino, mais friável, mais sensível. E quando você trabalha com áreas que vão necessitar de atrito, principalmente, né? Nós precisamos limpar a região, nós precisamos urinar, defecar, nós precisamos ter relação. Então, como você tem uma demanda ali de atrito, de irritações no tecido muito alta, você acaba necessitando de um tecido muito saudável. E esse tecido sofre muito com a queda hormonal. Exato. Então, a questão de estética, ela é um resultado do cuidado, exato, que vai garantir o funcionamento adequado. Exato. E aí, isso também, as pessoas, nossa, você acha que é bonito ou não? Não existe essa regra, né? Eu não estou lá para julgar. Eu costumo brincar, falando, não sou juíza de pepeca de ninguém. Mas você pode me perguntar, assim, existem padrões de harmonia. Os padrões de harmonia, eles são definidos por arte mesmo, né? Tem o número áureo, o número pi, são regras que vão, aos olhos de todas as pessoas, simbolizar coisas belas, né? Então, baseado nessas coisas, nós conseguimos avaliar uma beleza de simetria, de proporção, né? De ordem. Não adianta querer fugir do básico da ordem, né? Precisa ter ordem. Então, assim nós podemos fazer uma inferência sobre beleza. Mas não quer dizer que todas as pessoas precisam caber naquele molde, exato, né, de beleza. Exato. E além da funcionalidade, a pessoa tem que estar se sentindo bem, né? Então, sim, se ela se sente bem daquele jeito, tá tudo certo. Tudo certo. Né? E quando a gente fala, voltando na pergunta de dicas, né? A gente tá falando aqui mais pro rosto. Algumas coisas se aplicam para outras áreas também. É a questão, assim, eu falo que são 3 passos pro rosto, né? Uma limpeza adequada, uma hidratação e proteção solar. Aí o resto são necessidades específicas, né? Então lava o seu rosto com sabonete adequado, não precisa ser aquele sabonete, sabe, super mega caro. Não, um sabonete específico para o rosto, que vai fazer uma limpeza adequada, né? E um hidratante, de acordo com a sua. Isso a gente está falando que tem produtos para todos os gostos e todos os bolsos, né? Sim. Use aquele, eu falo assim, inclusive para protetor solar, né? O melhor protetor é aquele que você vai usar todo dia. O que é bom para mim, talvez não seja bom para você. Às vezes as pessoas falam muito, eu vejo muito isso, principalmente em rede social, né? Esse daqui é o melhor produto para tal coisa, para uma pele. Gente, você tem que testar e o melhor é aquele que você vai usar todo dia. Sabonete, hidratante, protetor solar. Então, assim, encontre o seu. Hoje tem muita coisa disponível. Faça aí a sua visita com a sua médica dermatologista para encontrar, né, para receber algumas amostras e ver aquele que se adequa. Mas, assim, o que funciona é o todo dia, a constância, e isso vale para exercício físico, isso vale para alimentação, isso vale para cuidado de pele. É aquele simples que todo mundo sabe que tem que fazer, mas às vezes a gente não faz. Sim. Então, fazer todo dia, e aí todo dia é todo santo dia mesmo, sabe? De domingo a domingo. Vou sair, não vou sair, vou ficar em casa. Faz, você vai colher o fruto de um resultado bonito de qualidade de pele. E, de novo, a beleza vai ser consequência disso. E aí a ciência, ela vem nisso, né? Tentando
até reduzem os passos. Tipo, esses CC Creams, BB Creams, né? Eu acho inteligente isso. Aí vem a nanotecnologia e para poder ajudar mesmo as pessoas viabilizarem esses cuidados. E às vezes a gente começa a empolgar, né? Porque aí eles vão vir com a ideia de vender, né? Quanto mais coisa, melhor. Ah, então vou clarear, então vou isso, então vou aquilo. E aí a gente vai agregando ali coisas e depois a gente começa a ficar com essa sensação de que você tem essa obrigação, né? Isso é interessante. Mas na verdade, realmente o básico é o mínimo, né? E ele funciona. Outra coisa interessante é que você comentou é de cada um vai ter uma interação com a pele, né? Então, os produtos, eles interagem. Você já tinha comentado uma coisa de... não podemos falar somente de um produto específico, né? A junção deles vai dar um resultado diferente. E aquele conjunto de produtos na pele também vai ficar diferente, né? Nós entendemos muito bem isso em relação a perfume. Sim. Se você usa um perfume, ele vai ficar diferente em cada pessoa. Ele pode ter uma adesão maior ou menor, às vezes a pessoa sua muito, e até o aroma fica diferente, né? O resultado das notas. Sim. Então isso funciona para todas as coisas. Funciona. Muita gente pergunta assim, agora a gente escuta que tem ativos da moda, né? Agora não, eu preciso de um retinol. Eu preciso de niacinamida. Eu preciso, não sei, enfim. Então, se fala muito em rede social de ativos específicos, né? E eu digo que eu acho que é isso que você estava comentando. Um ativo é igual o time de futebol, né? O Neymar sozinho não ganha nada. Né? Então, o ativo, ele sozinho também, ele não diz nada. Então, assim, o que vai fazer esse ativo se estabilizar? O que vai fazer esse ativo chegar numa camada ali? Ele precisa penetrar na pele? Ele precisa permear um pouco mais? Onde é que ele precisa chegar ou não? Ele precisa ficar na superfície da pele, como é o caso, por exemplo, de filtro solar, de repelente, que precisa ficar na superfície da pele. Então, assim, a formulação como um todo importa, né? Um ativo sozinho, por si só, ele não diz nada. Então, é preciso ter todo um racional de formulação e, para além da formulação como um todo importar, a gente tem também toda uma questão de processo de produção. Então, assim, uma coisa é fazer, por exemplo, um bolo, você pode estar com a mesma receita do bolo de chocolate. Eu te passo essa receita, o seu bolo vai ficar diferente, por exemplo, de uma outra pessoa, porque o forno é diferente, a batedeira é diferente, a velocidade que vai bater é diferente. Então, assim, tudo isso importa. Até a temperatura. A temperatura, tudo isso importa. O processo produtivo, a máquina que foi feita, tudo isso impacta, sim, na eficácia e na segurança dos produtos. Então, isso é sempre muito bom considerar. Não existe nenhum ativo milagroso, gente. Poxa, que pena, né? E fala um pouquinho sobre essas escolhas conscientes, veganas, cruelty free, essas coisas, não sei se é moda, o que você acha disso? Acho que moda não é, eu acho que são vertentes específicos para determinadas personas, determinados públicos, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, falando do pessoal dos produtos veganos, hoje a gente tem produtos que são e marcas que são declaradamente veganas. Então, o que vai fazer sentido? Se eu for vegana, é interessante, eu vou atrás de produtos que são veganos. Então, significa que um produto vegano ele é melhor ou pior, saudável, ou é seguro, ou é mais saudável? Não significa nada disso. Ele só atende uma demanda de um público que é o público vegano. Do mesmo jeito, a questão de produtos naturais ou com alto índice de naturalidade ou vegetais, do mesmo jeito, né? A gente precisa lembrar que não é porque é natural que é seguro. A gente tem que lembrar, gente, existe planta tóxica, tá? Existe planta venenosa. Então, a gente precisa lembrar desses tópicos. Que tudo, independentemente da origem, é preciso ter uma avaliação de segurança, é preciso ter uma avaliação bem específica, porque, de novo, não só do ativo, mas de toda a complexidade daquela formulação para falar se essa formulação realmente é segura ou não para determinado. E hoje a gente tem profissionais específicos
que olham só para isso, que são os toxicologistas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, profissionais toxicologistas que olham e avaliam a questão de segurança. A questão de segurança, gente, não é só fazer um estudo clínico para falar que ele é dermatologicamente testado ou ginecologicamente testado, é uma avaliação realmente mais ampla que precisa ser realizada por uma questão de segurança. Então, não é porque é vegano, não é porque é natural, não é porque é vegetal que ele, de fato, vai ser melhor ou pior, mais seguro ou menos seguro. Cada um é um e precisa ter uma avaliação específica na individualidade. Isso aí, muito interessante. E você acha que os cosméticos, esses produtos, eles podem realmente ter uma ação para resgatar a autoestima da mulher, o autocuidado? Sem dúvida, eu acho que os cosméticos, eles estão... historicamente, eles vêm com isso, né? A gente pega aí, por exemplo, o cosmético da época da Cleópatra, né? Ela já pintava, já se maquiava. Então, o cosmético, ele tá muito ligado com a questão de autoestima, de saúde, de beleza. Então, eles têm essa capacidade, né? É um toque, é um sensorial, é um cheiro. Ele resgata alguns dos nossos sentidos mais básicos, né? De visão, de tato, de olfato, principalmente. E isso pega muito essa questão dos sentidos, dá um prazer, né? Principalmente, eu tô falando aqui mais pro mundo feminino. Então, não tem nada mais prazeroso que você pegar aquele cosmético que tem aquele toque maravilhoso, uma textura diferente, ou você se embeleza, né? Passa um batom. Então, eu até brinco, né? Que toda mulher, quando tá naqueles dias, precisa de um batom vermelho, né? Um batom vermelho dá um up em qualquer mulher. Então, sim, os cosméticos têm, sim, essa capacidade, mesmo que momentânea, de te dar uma energia, de te fazer se sentir bem. Um saquinho de energia, né? Um saquinho de energia ajuda a dar um up. Eu costumo brincar que quando a mulher tá muito bonita, ou ela está muito bem emocionalmente ou muito mal. Porque ela precisa de alguma coisa para sair dali, né? E pode ser essa ponte. Então, eu acho isso muito legal. Poder usar, colocar um look legal, colocar uma maquiagem legal. Aí você vai sair e as pessoas vão olhar e falar, nossa, como você tá bonita. E aquilo te traz alegria, te traz energia, né? Então, isso é muito importante. E ele complementa a sua comunicação, né? Sim. Então, falando mais especificamente de maquiagem, a maquiagem complementa a sua comunicação. Então, no mundo hoje em que, sim, o visual importa, a gente estava falando de beleza, então, uma maquiagem, ela diz muito sobre o que você quer passar de comunicação, né? Então, tudo isso importa. Tem que usar a favor, a né? favor, né? Comunicação é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós confundimos, né? Nós pensamos, eu não preciso disso para me sentir bem. Ótimo, isso mesmo. Você merece ser amado, você é digna, maravilhosa, Deus te ama, você se ama, excelente. Mas nós vivemos em sociedade, e na sociedade nós comunicamos. E a imagem é uma forma de comunicação. Então, se nós nos posicionamos de forma adequada, nós vamos conseguir colocar para o mundo, expressar o que nós temos dentro de nós, né? E isso facilita tudo. Você vai conseguir coisas profissionalmente, dentro da sua família e até emocionalmente quando você se comunica bem, né? Então isso é muito interessante mesmo. É isso aí. Excelente. Muito bem. E me conta, você tem uma marca de cosméticos para a região íntima feminina. Como que nasceu essa ideia? Acho que isso vem muito dessa alma livre que a gente estava falando, né? A gente trabalhava já em indústrias, em um determinado momento trabalhava com essa parte de consultoria, já desenvolvendo produtos, ajudando o desenvolvimento de marcas para outras empresas e sempre trazendo um quê de... Eu sempre tive... eu não vou fazer algo que é mais do mesmo, eu sempre tive isso, né? Então, eu sempre estudava muito o mercado e sempre trazia um quê a mais. Então, se for para colocar um produto, então nós vamos colocar um produto diferente. E essa alma livre e criativa que a gente acaba tendo também, às vezes eu não conseguia colocar isso em prática, porque eram outras empresas, outras marcas que decidiam, né? Então, eu falei, olha, se eu realmente quero fazer o que eu quero fazer,
Então eu tenho que criar alguma coisa que faz sentido para mim, né? Da minha leitura do mercado, então realmente tem que ser algo meu. E aí a gente já era uma pele e um mercado e um público que eu já vinha estudando já há alguns anos, que é esse público de mulher 40 mais. E daí em 2023 nasceu a Tears Cosméticos, que o Tears é realmente de celebrar, então a gente fala que a gente é ficcionado em celebrar a saúde e a mulher da maturidade. E a Tears nasceu desse movimento, de muito estudo e de muita escuta. A gente fez uma pesquisa aí com 150 mulheres e nessa pesquisa apareceu essas necessidades da região íntima. E para mim é surpresa, porque era algo que na época eu não percebia, né? Não imaginava. É algo que as mulheres acabam que, por ser muito íntimo, não abrem isso normalmente, abrem isso em consultório, né? Às vezes nem para o marido, às vezes fala por algum medo, né? É muito tabu ainda falar sobre isso. E apareceu isso na pesquisa de alguma forma. E, de certo, elas ficaram tranquilas para poder falar, né? Eu deixo ser muito claro, ó, seja sincera, fala, né? Então a gente já direciona isso lá na pesquisa. Você pensava em alguma coisa para face? Já pensava em alguma coisa para face, porque era o meu dia a dia era mais face, proteção solar, né? Eu imaginava outras coisas, maquiagem, que também é algo que elas pedem muito. E apareceu muito essa situação. E aí conversei com algumas médicas um pouco mais próximas, com familiares. Realmente a gente tem isso, realmente acontece isso. Eu falei, gente, mas por que ninguém ainda entrou nisso, né? E aí a gente começou a estudar, então. A gente começou a estudar a especificidade dessa pele, a especificidade dessa pele nessa idade. Fizemos alguns protótipos, enfim. Aí toda a parte de entendemos o que já tinha do mercado. E então a gente decidiu lançar os 2 produtos, que é um óleo de limpeza íntimo e um balme. A gente fala que é um balme, só que para outros lábios, para essa parte externa da vulva mesmo, né? Porque lubrificante a gente tem bastante no mercado. Então a gente lançou esses 2 produtos. Primeiro porque veio dessa escuta nossa. E agora a gente já vai começar a lançar outros produtos, já tem outras coisas em mente já. Curiosa. A Ju chegou até mim, nós nos conhecemos na infância. E muitos anos sem vê-la, e ela chegou até mim para apresentar mesmo o produto, para convidar para o evento de lançamento. E eu me senti, assim, extremamente feliz, porque era uma profissional que atua numa área que é complementar, que nós precisamos desses produtos. E realmente no mercado tem muita dificuldade de encontrar. Então eu achei muito legal, eu fiquei emocionada na hora que eu a vi, eu falei, não acredito que tem alguém que eu possa conversar e que entenda a nossa dor, né, nosso sofrimento. Hoje eu seleciono pouquíssimos produtos que eu posso, assim, autorizar, né, recomendar o uso das minhas pacientes. E a Ju veio com uma proposta que me chamou muita atenção, que era a questão de não alterar o pH. Que essa é uma dúvida muito frequente, que as meninas falam, eu vou usar um sabonete neutro. Só que neutra não é a vagina, né? A região íntima, ela não é neutra, ela é levemente ácida. Então, quando você coloca um produto que é neutro ou que é básico, que é a maioria dos sabonetes que são duros de barra, ou os que a gente não se preocupa com o pH, nós acabamos puxando o pH daquela região para cima. Isso favorece o quê? As vaginoses. Então, se nós não usarmos os produtos específicos, nós vamos aumentar a chance de ter vaginose, de ter secreções, mau cheiro. E com o processo de envelhecimento, vai ficando mais ressecado, mais sensível, e isso também vai favorecendo esse tipo de infecção, porque o tecido vai ficando mais exposto. Então, nós vamos associando ali fatores de agressão tecidual e dificultando o controle e a qualidade de vida de vocês. Então, eu achei, assim, maravilhoso nós podermos ter, assim, produtos que são aliados nesse sentido, porque é uma preocupação nossa. E nós, colegas, assim, fazemos testes de pH nos produtos. Você vê que a gente se preocupa, a gente tenta, né, achar um produto, a gente compra na farmácia vários produtos, faz teste de pH para ver se daria certo ou não. Mas não é só isso que importa, né? Não é só o pH. Mas eu achei interessante isso do pH, que foi um cuidado especial. E ter uma pessoa que fala essa língua, para mim, fez muito sentido. Então, eu fiquei muito satisfeita com a proposta da Ju. Às vezes a gente vai evoluindo, né? Talvez criando ainda outros produtos para ter outras propostas, ajustando algumas coisas de acordo com o resultado, né? Na prática clínica. Mas eu fiquei muito satisfeita com a ideia de cuidar disso. Parabéns, Ju. E já tem
já tá aí, né? Você já tá já tá usando nas pacientes Sim. e tá tendo um retorno muito bom. Sim, né? e eu gostei muito da cosmética também, né? Que ele fica hidratado, mas não fica aquela coisa melosa, né? Melequenta, né? Falando na linguagem do pessoal. Porque ficar úmido ali embaixo também não ajuda. Exatamente, né? Exatamente. Então acaba que, no caso dos dois produtos, como eles não têm água na composição, o pH nem se aplica para eles, né? Então, e outro fator que a gente entende que foi até, desculpa a modéstia, mais inteligente da nossa parte, porque como ele não tem água, o risco microbiológico do produto também é muito baixo, né? Então a gente nem precisa colocar um conservante para ajudar a conservar a própria formulação. Então, com isso também, ele acaba que agride menos ali a parte de microbiota ali da pele da região, que também é muito importante. Sim. Então, assim, foram vários os fatores, assim, que a gente pensou na hora de estruturar, né, essa formulação. Então, realmente, pelo fato dele ser esse produto mais oleoso, então, principalmente no caso do balme, ele acaba criando uma película ali na superfície da pele hidrofóbica, né? Que repele ali, que ajuda a questão da umidade ali também, né? Então, realmente é um produto que foi muito bem pensado para ser eficaz e também pensado para ser seguro e ajudar na saúde dessa região, né? Sim. Outra coisa que eu acho interessante comentar é que muita gente fala, eu toda vida eu tomei banho com meu sabonete normal e nunca aconteceu nada, por que eu deveria mudar, né, os meus hábitos em relação à higiene dessa região? Eu respondo que se tá tudo bem, ok, tá tudo bem, você pode ficar à vontade, porque eu não gosto de ser chata também, de ficar criando regras demais, não. Se tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que acontece é, com o processo de envelhecimento, nós vamos tendo demandas específicas, como nós já comentamos aqui. E quando você é nova, quando você tem 20 anos, você pode sair beber, você pode dormir tarde, você pode comer besteira, você pode fazer o que você quiser, que o corpo, ele aguenta, ele consegue sobreviver àquela agressão de forma tranquila, assim, você não engorda muito, você não fica passando mal, você fica tranquila, porque ele se vira. O corpo é muito incrível. Às vezes eu paro pra pensar e eu falo, meu Deus, é muito incrível. E ele consegue fazer isso. Mas, ao longo dos anos, a gente vai tendo dificuldade de manter esse controle. E aí sim, você vai perceber que faz diferença. Então, eu atendo muitas mulheres de 40, 50 anos, que estão ali na transição menopausal ou já estão em menopausa. E vem com corrimento de repetição. Corrimento de repetição, corrimento de repetição. Por quê? Associa o ressecamento a essas alterações de cuidado. E muita confusão também acontece com a lubrificação. Muita gente fala pra mim, mas eu não tô ressecada. Mas na verdade ela está com um corrimento ali meio de exudato. O tecido tá sofrendo. E de tanto estar sofrendo, ele começa a liberar uma secreção. Então ela tem a sensação de que tá molhada, porque ela acha que ela tá molhada o tempo todo. Ele tá com aquela secreção que ela chama de corrimento, ou chama de, sou muito lubrificada. Toda vez que eu vou namorar, parece que tá até larga, de tão molhada que eu fico. Mas, na verdade, ela está ressecada. E aí você percebe esse exudato. Exudato é uma secreção que o corpo faz. Sabe quando você machucava ali o joelho quando era pequeno, e aí ficava saindo aquela aguinha. Minando, essa aguinha. É o exudato, ela tá ali fora do vaso de sangue, também tá fora da pele, da célula, ela vai saindo ali pelo tecido. Então, o corpo está sofrendo, aquilo não é legal, não é normal. E muitas vezes vocês confundem essa secreção com uma secreção normal, ou acham que estão muito lubrificadas, mas na verdade... Olha a importância, né, de falar sobre esse assunto. Sim, isso é muito frequente. Nossa, parabéns pelo podcast. Eu já vou parabenizar aqui antes de terminar. Obrigada. Porque é muito importante fazer esse assunto chegar. Porque, de novo, é muito, além de ser íntimo, é muito tabu. Então, a gente não fala sobre isso. Às vezes a mulher está sofrendo por uma falta de conhecimento. Sim. Então, parabéns por disponibilizar esse conhecimento. E é interessante isso, né? Nós tivemos um jantar na semana passada.
A Ju me convidou, juntamos algumas senhoras elegantes, né? E eu sempre falo, porque as minhas pacientes chegam e elas contam, né? Ai, doutora, eu fui no jantar com as minhas amigas e eu comentei. Aí algumas falaram, não, isso não existe, eu sou ótima, vocês que têm problema. Outras falam, não, eu sempre fui assim mesmo. E aí essas acabam falando mais. E aí tem umas que falam, não, a minha amiga disse que é aquela coisa de sempre, né? Então é muito interessante isso, como realmente é difícil conversar. E muitas vezes a gente procura ajuda e não encontra, né? As minhas pacientes, a maioria já foram em vários profissionais, já tentaram vários tratamentos e não conseguiram um resultado adequado. Então, não desistam de procurar, né? Elas ficam chateadas. Ai, doutora, mas eu já fui num monte de gente. Eu falo, gente, não existia esse conhecimento antes. Então, por isso é legal a gente poder conversar sobre isso, porque realmente não existia. Eu falei que aqui eu trabalho hoje com uma área que não existia quando eu fiz residência. Não é nem quando eu fiz faculdade. Quando eu me formei na especialidade, eu não estudei nada, praticamente nada do que eu uso hoje todos os dias, né? Claro que tem a base, mas a gente vai melhorando, vai acrescentando, vai modificando, vai ajustando alguns detalhes e a gente vai aprendendo muita coisa. Então, estamos aí para buscar sempre e oferecer sempre o melhor. Então, todo mundo tem que buscar o melhor em todos os aspectos. E essa parte é uma parte que incomoda, assim. E outra coisa que elas pensam também é que, mas eu não tenho mais ninguém, então eu não preciso me cuidar. O que também não é verdade, né? Porque continua ali sendo uma região orificial para a realização das suas necessidades fisiológicas e ela precisa funcionar bem. Exato. Mesmo que você não use para a função sexual. Exato. E que bom, né? Que a ciência vai caminhando, vai se desenvolvendo. Quantas mulheres, né, já sofreram silenciosas, passaram a vida, né, faleceram sofrendo por conta disso. E que bom que as coisas vão evoluindo para dar resolução para problemas, né? Para dar qualidade de vida para essas mulheres, né? Nossa, você falou falecendo, eu já até lembrei de outra coisa. Que é como é frequente elas terem infecções urinárias de repetição. Além das vaginoses, as infecções urinárias de repetição. Muito comum. Sim. E essas infecções, elas são tratadas de forma repetida com antibióticos. E os antibióticos vão destruir a flora intestinal. Exato. Influencia muito. Influenciar no restante da saúde toda, né? Toda. Você destrói porque o intestino, ele reabsorve várias coisas. Então, ele devolve até hormônios. Se a gente não tem um intestino adequado, até os hormônios vão ficar alterados. Então, isso tudo é muito sério e muito importante. E outros casos são os que evoluem, né? As infecções urinárias para infecção que vai para o rim. Pielonefrite. A senhorinha vai pro hospital, interna, faz sepse e vai a óbito. Por causa de uma simples falta de reposição hormonal vaginal. Exato. Isso é complexo. É muito complexo, sim. Chu, me conta um pouquinho como foi esse processo para registrar produto, de onde vem qual é o trâmite que você passou, como é que você vê isso? Foi muito complicado? Pra mim, assim, pra gente não foi complicado porque a gente já estava inserido nesse meio, né? Então, a gente já trabalhava em indústria, já prestava consultoria, então a gente sabe o caminho a ser seguido, já conhecia, né? Então, o que a gente fez? A gente tem um laboratório próprio de pesquisa e desenvolvimento, então nesse nosso laboratório a gente estuda tudo isso, faz realmente toda a pesquisa inicial, pensa numa formulação teórica, entra em contato com o fornecedor de matéria-prima, de embalagem, aí vai para a bancada, faz os testes de formulação, deu certo, não deu certo, ajusta aqui, muda isso. Faz os estudos de estabilidade, que é para prever prazo de validade, para ver uma degradação de algum ativo ali, ajusta a formulação de novo, define qual que é a embalagem, faz teste de compatibilidade do produto com a embalagem. Então, tudo isso a gente faz em loco, né? E isso a gente entende que é muito importante, porque é um processo, esse processo está na nossa mão. A gente tem um controle sobre isso. E aí, a gente tem algumas indústrias, a gente não é fábrica, a gente não produz o produto, mas a gente tem algumas indústrias que são qualificadas por nós, no nosso crivo de qualidade, que elas sim podem produzir pra gente. Então, a gente repassa todo esse dossiê, né? A indústria, obviamente, avalia tudo isso. A indústria que faz a regularização do produto junto à Anvisa, e depois devolve o produto para a gente comercializar. Então, nós somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento e de comercialização
de produto cosmético. Então, assim, esse fluxo já é um fluxo que a gente já conhecia e a gente seguiu. Algo que a gente não abre mão é realmente da gente ter o know-how do desenvolvimento do produto, né? Então, a gente tem todo o controle, todo o critério, porque a indústria, ela tá envolvida com outras coisas, né? O dia a dia de indústria não é simples, pelo contrário, é muito complexo, é muita regulamentação, é muito regulado, então acaba que quem está ali na indústria às vezes não vai ter, talvez, o cuidado que a gente teria em escrever alguma coisa na rotulagem, sabe? Em fazer um teste ali a mais, porque está envolvido com outras coisas, por mais que a indústria seja uma indústria muito boa, né? Então, por isso a gente quis ter todo esse processo na nossa mão, porque a gente é bem criterioso. Não, e é legal, né? Quanto mais gente envolvida no processo, menos chance de falha, né? Sim. Sempre os checklists, eles favorecem esses cuidados, né? Quanto mais gente fazendo repetidamente os cuidados, mais chance de acertar. Cosmético, dermocosmético, qual a diferença? Na verdade, é tudo cosmético, né? São alguns termos, perante a Anvisa, não tem essa quebra, essa categoria, tá? A Anvisa entende que é tudo cosmético e você vai registrar, regularizar, no caso, o seu produto como cosmético. Alguns termos, a parte são termos mais de marketing, que algumas indústrias pegaram, né? Colocaram esse termo aí no mercado para posicionar os seus produtos. Então, uma coisa é um sabonete, de comum, de rosto. Outra coisa é um sabonete dessas marcas que fazem, por exemplo, uma visitação médica. Então, esse termo dermocosmético é mais uma terminologia mesmo, para separar de marketing alguns produtos que talvez vão se chegar um pouco mais próximo a um tratamento, né? A um medicamento, apesar de que esse termo tratamento a gente nem pode usar em produto cosmético, porque se pega um termo que na verdade é para um medicamento. Mas eles usam muito esse termo mais para se diferenciar mesmo, não é um cosmético comum, ele é um dermocosmético, é algo que vai ter uma ação mais específica, né? Então são termos assim que são termos mais de marketing. Para posicionar alguns produtos aí, se diferenciar em relação à concorrência, que não é pouca, né? A gente fala de cosmético, tem muita coisa no mercado e cada dia mais e cada dia mais. Então, perante a Anvisa, você vai regularizar ele como um cosmético, né? Entendi. A gente tem alguns termos aí de regularização, grau 1, grau 2, por exemplo, mas é tudo cosmético perante a Anvisa. Legal. E se a gente fosse ajudar as mulheres que tiveram câncer de mama, o que você acha que você poderia oferecer de informação? Situações específicas pedem cuidados específicos, né? Então, do mesmo jeito que a gente falou de uma pele 40 mais, 50 mais, uma pele que está em tratamento ou uma pele que passou por um tratamento, ela é uma pele diferente. É uma pele que às vezes é um pouco mais frágil, é uma pele que é um pouco mais sensível. Então, é igual uma pele de bebê, né, que permeia muito mais os produtos, é uma pele mais sensível. Então, na hora da gente desenvolver um produto para esse público específico, a gente tem que pensar em produtos que são mais gentis, numa formulação que é mais gentil, que é mais biocompatível. Então, uma formulação mais minimalista, sem tantos ingredientes, ingredientes que são menos alergênicos. Então, a gente pensa aqui em produtos sem conservante, sem corante, sem fragrância, produtos mais simples, minimalistas, mas assim, para devolver a robustez daquela pele, para devolver a saúde para aquela pele. Então, esse é um tópico que precisa, né? Então, uma pele que passa por isso, hidratante aqui é fundamental. Então, um limpador, um sabonete que seja um sabonete gentil, com tensoativos, que são os agentes de limpeza, mais gentis, hidratantes mais gentis, para realmente devolver a capacidade de saúde dessa pele, né? Que sejam mais biocompatíveis. Legal, fala um pouquinho sobre esses limpadores, né? Os cleansers, que nós temos visto crescer muito, né? Evitar muito para peles mais sensíveis substâncias saponificantes, né? Que vão retirar ali muita gordura do tecido superficial. E aí tem crescido muito essa coisa de
Sim, Nossa, legal isso que você falou, porque me lembrou também outra coisa. Eu vou falar as duas coisas. Às vezes tem gente que fala assim: ah, eu uso sabonete shampoo Johnson para lavar o meu rosto. Uhum. Ou eu uso, De sabe, bebê, uma coisa que glicerina foi de bebê. feito para outra coisa e você tá usando para uma coisa diferente daquilo que foi a proposta. Então, eu falo assim, não façam isso, porque na hora que a gente vai desenvolver um produto lá, na hora de realmente o pesquisador, que é o que a gente faz lá, vai desenvolver um produto, o uso, a escolha de qual é o agente de limpeza e a concentração do agente de limpeza, ele faz diferente. Se é um produto para o cabelo, se é um produto para o rosto, se é um produto para a área íntima. Então, é a escolha não só dos ingredientes, mas a concentração e a associação tem que ser uma associação inteligente, porque dificilmente vai ter um agente de limpeza só em um produto desse. Então, às vezes a gente usa pelo menos 2. Então, a gente tem um leque de oportunidades de ingredientes que a gente pode associar entre eles e também entre concentrações diferentes dele, a depender da necessidade que a gente tem. Então, esse é um ponto importante para você usar, não muda. Se foi feito para o rosto, usa no rosto. Se for feito para o cabelo, usa no cabelo. Então, isso é uma coisa interessante. E aí a gente tem, realmente, não dá para, assim, a gente querer que o público, em geral, leia o rótulo e entende, esse daqui é para isso. Não, você tem que ser direcionado para aquilo que é a proposta do produto. Então, voltando ao que eu comentei, muita gente às vezes fala para mim assim, Juliana, me fala um produto bom para tal coisa. Então, assim, bom para mim pode ser que não seja bom para você. O que você espera de um produto? Né? O que você quer resolver? O que você espera de um produto? Eu espero isso. Então, ok, lá no rótulo tá direcionando. Normalmente o rótulo tem uma descrição, né? Esse produto é para isso, para letras maiores, por favor. É para, enfim, para esse tipo de pele. Então, é daí que você vai direcionar. Porque, por mais que hoje a gente tenha alguns aplicativos e é algo que é complexo, inclusive eu não indico que use esses aplicativos, que vai falar do que é a matéria-prima, o que é aquela substância. Eu vou fazer um parênteses, agora não, mas daqui um pouco eu quero falar sobre isso, porque é importante. Você tem que encontrar um produto que vai resolver o seu problema, que faz sentido para que você tenha ali. E não necessariamente lendo ali, a não ser que você seja alérgico, né? Algum tipo de ingredientes e tudo mais. Mas assim, não dá para você, porque, de novo, o todo importa. E às vezes a gente tem um ingrediente, aí voltando na questão dos aplicativos, às vezes um ingrediente vai estar lá no aplicativo que é, sei lá, um solvente. Mas naquela fórmula eu não estou usando ele como solvente. Ou então tá falando lá que ele é alguma coisa, mas naquela fórmula eu estou usando esse ingrediente para solubilizar alguma coisa. Entendi. Então, assim, isso não faz muito sentido, né? Quem ali não entende, quem tá ali no dia a dia, vocês vão ficar loucos, vai virar uma loucura, porque nada não dá certo, não é assim que funciona, né? Então, realmente, assim, ir para marcas que vocês confiam, né? E olhar um produto específico que vai resolver, que faça sentido com a sua necessidade. Tá? E se você for alérgico, for alguma coisa, realmente, aí você vai ter que olhar o rótulo e verificar se aquilo ali tem alguma coisa que para você não, né, vai te fazer algum mal. Então, é isso. Você falou que ia voltar em alguma coisa? Não, seria essa questão do aplicativo, sabe? Tá. A gente vê, aí fala assim, esse produto esse ingrediente é tóxico, essa substância é tóxica. Poxa, mas peraí, não é bem assim, tanto, né? Exatamente. É a questão da presença da substância, a questão da concentração da substância, a questão do grau de exposição. Às vezes é um produto que é um enxaguável, aquilo ali não tem sentido nenhum, né? Falar isso. Então, enfim, é muito mais complexo, sabe? Do que um aplicativo para falar alguma coisa, ou um post que alguém falou alguma viralizou, coisa. Né? Então, sempre que fala alguma coisa assim de quantidade, né? Eu penso na água, né? A água, uma gota de água não faz nada, mas um oceano afoga, né? Exato. Ou ela pode te hidratar e salvar a sua vida. Então, a diferença é muito específica da quantidade, da forma como você faz. A gente tem que ter muito critério, sabe? Muito cuidado para afirmar uma coisa ou outra, porque assim, é muita coisa, são muitas variáveis envolvidas. E as pessoas às vezes pegam uma coisa e já coloca para tudo, né? Então tem que ter muita cautela
muito cuidado para esse tipo de coisa. E aquelas substâncias que são colocadas como causadoras de câncer, parabenos, benzeno, né? Eu acho que entra no mesmo barco, né? Eu falo assim que a gente tem duas coisas aqui. A primeira é o que a comunidade científica, né, com os artigos e tudo mais, o que a gente tem. Então, uma coisa é a ciência em si, que a gente, obviamente, a gente é pautado nisso. Outra coisa é a nossa opinião em cima daquilo. Uhum. Então, separar isso, o que é científico, o que é, de fato, opinião. Até fiz um vídeo, deve até ir pro YouTube, falando sobre essa questão de evidência científica, né? Não é porque saiu num artigo que aquilo é uma verdade absoluta. Sim. Então, a gente tem níveis de evidência científica. Então, assim, a ciência, a gente fala que ela é a verdade transitória, né? A busca é feita de verdades transitórias. Então, assim, o que é hoje uma coisa, amanhã pode ser que seja diferente. Que bom que é assim. Uhum. Porque a gente está evoluindo, a gente está trabalhando, a gente está entendendo, a gente está tendo mais conhecimento. Mas a busca pela verdade, existe um método científico para que a gente entenda isso. Então, não é porque, primeira coisa é isso, não é porque saiu num artigo que a gente... Nossa, então peraí, qual é o nível? É um artigo, é um estudo in vitro? Né? Ele foi feito baseado em quê? Quantas pessoas participaram? Então, tem que ter uma avaliação crítica, científica daquilo dali, para realmente entender. Aquilo ali foi importante para levantar alguma hipótese. Então, aquilo ali não está dizendo que tal coisa causa câncer, por exemplo. Às vezes não é isso que está na conclusão. Mas aquilo ali foi importante para levantar uma hipótese que vai ajudar outra pesquisa a aprofundar naquele tema. Então, isso é algo que é importante a gente levar em consideração. Outra coisa que é importante a gente entender, que principalmente no mundo de cosmético, e hoje a gente tem isso muito, né? Então, por exemplo, você falou dos parabenos. Os parabenos na verdade, é uma classe de ingredientes que são, na verdade, alguns conservantes. Então, quando a gente fala parabenos, a gente está falando de um todo. Dentro do guarda-chuva de parabenos, a gente tem várias substâncias. Então, tem metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno. Então, a gente tem várias substâncias ali. Algumas dessas substâncias, a gente usa o termo de banidos, né? Elas foram proibidas na Europa, foram proibidas também no Brasil. Então, as mesmas substâncias pertencentes à classe de parabenos que estão proibidos na Europa, por exemplo, estão proibidos aqui também. Então, assim, aí você vê lá que tem um metilparabeno, causa câncer, é alguma coisa? Não. Dentro, aquelas substâncias, dentro dos limites que a gente pode aplicar de cosmético ali dentro, para o grau de exposição, é um produto enxaguável, não é, por exemplo? Uhum. Ou é para criança ou não é, por exemplo, que a gente tem todos esses limites que a gente tem que se guiar na hora de desenvolver um produto, mas dentro desses limites ele é seguro para uso humano, sim. Uhum. A polêmica do momento são as unhas de gel. Nossa, super! Né? Saiu semana passada. Sim, aí já tem alguns meses que isso tá movimentando, né? Tem produtos que foram banidos na Europa antes de serem banidos aqui no Brasil. E é interessante, a princípio até eu me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, eu faço unha de gel, agora eu tô sem fazer unha já tem uns meses, porque eu fiquei abalada emocionalmente. Falei, nossa, agora eu vou precisar de um tempo. Mas nossas conversas aqui me fizeram refletir muito. E até algumas coisas que eu vi também de cursos e professores e colegas em relação à nossa responsabilidade no sentido de propor produtos melhores, né? O que não quer dizer que aquele tanto que você se expôs daquela forma, daquele produto, daquele jeito, vai ser suficiente para causar alguma coisa. Mas que é importante que nós possamos exigir do mercado soluções Sim. mais seguras e mais adequadas, né? Então, assim, o mercado ele vai oferecer inicialmente o que o público quer e da forma mais barata para ele possível, né? Para que ele tenha maior lucro. Mas se nós exigirmos opções melhores, ele vai resolver aquele problema, porque as pessoas têm que resolver os seus problemas, cada um com os seus, né? Então, eu achei interessante isso, né? A gente pensar de uma forma mais racional, sem desespero, né? Então, eu especificamente, como foi muito recente, eu não tive tempo para olhar especificamente esse caso, tá? Mas eu vou falar assim de uma forma geral. Normalmente quando vem essas coisas, né, assim, eu costumo dizer, as pessoas têm tanta preocupação com o que tem nos cosméticos, mas o que realmente impacta e muito
na questão da predisposição ou na questão da influência para causar um câncer, às vezes as pessoas não estão tão preocupadas. Então, assim, influencia muito mais o seu estilo de vida, a sua alimentação, o seu sedentarismo, né? As pessoas se preocupam muito mais com o que tem no cosmético do que, por exemplo, um consumo demasiado de açúcar. Então, assim, isso é algo que a gente tem que pontuar. O seu estilo de vida, a sua alimentação, enfim, isso importa muito mais para você ter um câncer lá na frente do que ter alguma coisa ali no seu cosmético. Não que a nossa visão e o nosso cuidado com o que tem no cosmético a gente não tem que deixar de lado, né? Não é isso que eu tô dizendo. Ainda mais num mundo que é 880, então a gente tem que deixar essas coisas claras. Então, a indústria, quando eu falo indústria de cosmético de uma forma geral, os fornecedores que fornecem para essas indústrias e tudo mais, é o tempo todo pesquisando alternativas mais sustentáveis, mais eficazes ou mais seguras, basicamente, ou mais baratas. Então, a gente tem basicamente esses 4 itens aqui. Sim. Então, hoje, toda a indústria de cosmético, quando eu falo não é a indústria só que produz, tá? Eu tô falando da indústria de uma forma geral. Hoje tá preocupado com isso. O que eu posso ter de um ativo mais eficaz, ou mais estável, ou mais seguro, ou mais sustentável, mesmo mais barato em relação ao que a gente tem. Sim. E nesse movimento da indústria como um todo, a gente acaba tendo que, e isso acontece também muito, a gente tem até que acabar, a indústria acaba desmerecendo alguma coisa que já existe para poder levantar uma alternativa que ela tem ali na mão. Então, assim, é preciso entender que isso também acontece. Sim, e depois volta. Depois volta. E aí assusta todo mundo. Mas então, algumas coisas, assim, são realmente importante, né? Esse movimento é importante, porque eu acho que é isso que faz ter realmente alguma coisa que seja melhor, mais seguro. Mas nem sempre o jeito que isso acontece, ou mesmo o jeito que isso é comunicado. Eu acho que é a comunicação mesmo. Sabe? Dá um pânico nas pessoas, assim. Então, é preciso muita cautela na hora de observar, na hora de falar sobre esses assuntos, sabe? Eu sou muito dessa parte, opa, calma, vamos avaliar isso aqui com calma, com um olhar realmente científico e entender o que realmente faz sentido ou não, sabe? Ju, mas eu fiquei encantada ouvindo você falar, porque eu fiquei com uma sensação, assim, de ver a ciência acontecendo, né? É muito gostoso isso, muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Gente, esse bate-papo, ele está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, no Instagram e no TikTok. Eu espero que vocês estejam gostando e já sigam essas plataformas e ativem o sininho para que vocês possam estar sempre atentos aos novos lançamentos que nós estamos fazendo por aí. Exato. Ju, me conta, tem uma mensagem especial para deixar para as meninas? A primeira mensagem é assim, já pegando o gancho aí do que você falou de seguir e tudo mais, a gente pega esse podcast e já envia para aquelas pessoas que você acha que faz sentido, né? Ou aquelas mulheres ali que faz sentido. Mas fora isso... Siga, curta, comente, compartilhe. Faz tudo. Mas assim, eu acho assim que a mulher... A gente tem uma demanda muito grande, né, da sociedade. E a gente estava falando também sobre outras coisas, né? Questão de feminilidade, questão de saúde e tudo mais. Então, assim, por mais que exista essa pressão e às vezes fica parecendo que, assim, nossa, eu realmente tenho que fazer isso, né? Fica pesado o fardo, né, para a mulher. Mas uma das coisas que a gente não pode deixar de lado é o cuidar da gente mesmo. Esses dias eu recebi uma mensagem me questionando, assim, fazendo uma reflexão, qual é o seu hobby? E aí eu falei, eu gosto de cozinhar pra minha família. Eu que postei esse Reels aí. E não sei o quê. E aí faz uma reflexão assim, poxa, tudo que na verdade não é hobby. A gente sempre tá fazendo pros outros. Sim. E às vezes a gente não faz nada pra gente. Sim. E não é uma questão de ser egoísmo e tudo mais, mas assim, a única coisa que eu peço pra vocês, assim, mulheres, pra vocês refletirem é não negligenciar a saúde de vocês, assim. Porque um ambiente sem a mulher
É muito difícil, pesa, né? Quando a mulher precisa se ausentar para cuidar de saúde, quando a mulher vai ficando mais fora, o ambiente fica um pouco mais pesado. Então, se tivesse que deixar uma mensagem, não negligencie a saúde de vocês, porque para além de vocês, a gente tem essa responsabilidade de ser realmente a base para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade de uma forma geral, para outras mulheres. Tanto que é bonito hoje, né? A gente vê todo um movimento de mulheres ajudando outras mulheres, mas a gente precisa estar bem. Sim, a mulher sábia, ela edifica o lar. Não tem jeito. A mensagem é isso, procurem sua médica dermatologista, procure sua médica ginecologista, tenha a sua saúde aí em dia, o seu bem-estar, sua psicóloga, terapia, não sei, cada um com a sua realidade, né, e dentro das suas condições, mas cuidem de vocês. Né? E é muito legal isso, como o ato de cuidar que a mulher exerce na sociedade e em casa faz bem para ela, né? Porque o cuidar, ele libera dopamina, libera ocitocina, libera serotonina. Então, nós nos fortalecemos com esse ato de cuidar. Isso faz parte de nós, isso faz bem para nós. Mas nós só precisamos entender que precisamos cuidar de nós antes de cuidarmos dos outros. Não é egoísmo, mas precisamos estar na nossa melhor forma, nossa melhor versão, para conseguir realmente oferecer o melhor cuidado possível. E essa é a... Sabe no avião, quando eles dão as diretrizes, né? Ó, se cair as máscaras, primeiro coloca em você, depois ajuda. Então, é bem isso. É bem isso. Então, vamos colocar nossas máscaras para respirar profundamente, para que nós possamos, sim, conduzir, né, todos nessa viagem da melhor forma possível. Ju, exatamente. Muito obrigada por essa conversa delicada, carinhosa. E, sinceramente, eu achei esse podcast muito mais a nossa cara do que o anterior. Agora a gente já tá mais... Eu, pelo menos, né? Você já nasceu para isso. Eu agora fiquei tá mais tranquilo. Foi ótima a conversa. Muito obrigada pelo convite. Vida longa a esse podcast que possa ajudar muitas mulheres aí em casa. E outros, né? Outras pessoas de uma forma geral. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada. Gente, então vamos lá. Não se esqueça. Ativa o sininho, curta, comenta, compartilhe. E obrigada. Tá bom. Bom, obrigada. Foi ótimo.